Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4:11. Te convidamos, juntamente com a sua família, seus amigos, para prestarmos culto a esse Deus maravilhoso, soberano, que é santo, santo, santo. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. 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 Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que
assentar sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Deus eternamente. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te louvamos, Deus, pelo privilégio que a gente tem de cantar ao Senhor, de cantar verdades ao Senhor, de reconhecer que o Senhor é soberano, que o Senhor é sobre todos. Deus, louvado seja o teu santo nome por isso. Pai, continua conosco, fala aos nossos corações através da tua palavra, usa o teu servo. No nome de Jesus te oramos. Amém. 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 Louvado seja o Senhor nosso Deus. Que a graça, a paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo sejam multiplicadas, abundantes na nossa vida. Eu gostaria de acolher a todos vocês
que nos acompanham, que participam desse momento, recebendo edificação para a vida, a família IPG2 e aqueles também que servem ao Senhor nosso Deus em outras cidades, em outros arraiais. Vocês são todos bem-vindos e nós os acolhemos, desejando e rogando ao Senhor que abençoe muito a sua vida nesse tempo em que Deus nos concede a bênção de, na nossa casa, você aí na sua casa, com a sua família, receber instrução da palavra de Deus. E nós esperamos e desejamos que esse tempo seja um divisor de águas para a sua vida e para a sua família também. Que Deus o abençoe grandemente. Você certamente já ouviu várias vezes, muitas vezes, talvez até esteja cansado em ouvir o tempo todo falar de coronavírus, da Covid-19. Mas é um tempo que a gente acaba tendo que falar mesmo, tendo que ouvir mesmo, para extrair lições e aprender com esse tempo em que nós estamos enfrentando. Você sabe que com a eclosão da pandemia da Covid-19, muitas coisas foram alteradas. A dinâmica da vida profissional, da vida familiar, da sociedade como um todo, foi alterada. Com isso, muita coisa teve que ser reajustada. Muitas coisas teve que ser reorganizadas na vida relacional. Fico pensando, por exemplo, as nossas crianças hoje estão fazendo aula online. Nós, por exemplo, da família IPG2, nós tínhamos uma agenda com várias atividades, várias programações, e, entretanto, nós tivemos que nos reorganizar para dar outro rumo, para executar alguma das nossas atividades e continuar promovendo a edificação da Igreja de Deus. E pensando nisso, depois de ter um tempo de oração, nós resolvemos, nesse mês de maio, trabalhar com uma série de exposição às 18 horas, usando o conceito reorganize. Nós queremos falar nesses próximos domingos sobre reorganize a sua vida, reorganize a sua família, reorganize as suas prioridades, reorganize os seus relacionamentos. Nós teremos pelo menos 5 exposições às 18 horas. E hoje nós vamos iniciar a primeira exposição com o tema reorganize a sua vida sob a perspectiva do chamado. Eu sei que muita gente teve que reorganizar a vida, mas me parece que diante desse cenário, nem sempre tem tido um alinhamento com o chamado de Deus. E embora talvez pareça paradoxal, uma vez que você está tendo que ficar na sua casa e é prudente assim proceder, mas isso não é um paradoxo, isso não é uma contradição. É preciso reorganizar a vida financeira, é preciso reorganizar as prioridades, é preciso reorganizar a dinâmica da família, mas é preciso, sobretudo, reorganizar a vida sob a perspectiva do chamado de Deus. Então, esse será a nossa primeira mensagem nesta noite, nessa série de exposição. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 12, do verso 1 ao verso de número 9. É o texto para a nossa leitura e a nossa edificação nessa noite. Assim diz a Escritura Sagrada, a palavra de Deus. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, diz o Senhor. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão,
e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe, diz a palavra de Deus. Eu quero então iniciar essa exposição partilhando com vocês sobre esse tema. Reorganize a sua vida sob a perspectiva do chamado. E eu quero iniciar falando de 2 casos de pessoas que tiveram que reorganizar a vida. Uma pessoa pública, um político, e um caso mais recente, e um caso mais distante que ocorreu no final do século XX. O primeiro caso diz respeito ao prefeito da capital paulista, Bruno Covas, jovem prefeito da maior capital do nosso país, do estado de São Paulo, com cerca de 12 milhões de habitantes. E este homem, então, ele tem enfrentado 2 grandes desafios, um duplo desafio. O primeiro desafio é que o ano passado ele, que hoje tem 40 anos, completou 40 anos no mês de abril, ele foi diagnosticado com um câncer agressivo, muito agressivo. De outubro a fevereiro, foi submetido a 8 sessões de quimioterapia, cada uma com a duração de 30 horas, que tem tido progresso, graças a Deus, tem sido um instrumento precioso para cuidar da saúde desse homem. Então, este é um desafio que este homem tem enfrentado. O segundo desafio, sendo ele o prefeito da maior capital do país, a capital paulista, ele deparou-se com essa situação da pandemia do coronavírus. Ele, como gestor público e pensando que ele tem que atuar, que despachar, que tomar decisões com a sua equipe, diante disso, Bruno Covas, enfrentando o desafio na área da saúde pessoal e a área da saúde pública, ele levou literalmente a sua cama para o gabinete da Prefeitura de São Paulo. Bruno Covas é um homem público que teve que reorganizar a sua vida. Muita coisa teve que ser alterada na vida deste homem. Ele teve que reorganizar a sua vida. Obviamente que sobre os valores, sobre as necessidades que impõem sobre ele essa decisão. Um outro caso de uma pessoa que teve que reorganizar a sua vida aconteceu no final do século XX, em 1997. No dia 23 de março, a senhora Cecília, professora, mãe, dona de casa, ela sofreu um drama terrível. Qual seja, ela perdeu o marido que há 2 anos lutava com um câncer. E tendo este homem, então, falecido, ela testemunha o seguinte: minha vida mudou depois de um drama pessoal. Essa mulher, ela cuidava da sua casa, ela era professora, é o testemunho dela, e ela, então, tendo perdido o seu marido, ela se viu diante de um dilema: como tocar os negócios do seu marido. O seu marido tinha fazendas e trabalhava com a produção, o cultivo de soja, e ela então se vê numa encruzilhada, numa situação difícil, no dilema da perda e no dilema de ter que assumir os negócios do seu marido. Ela recebeu alguns conselhos de algumas pessoas que diziam que ela deveria arrendar a fazenda,
Ela recebeu o conselho de algumas pessoas que diziam que ela deveria vender as fazendas. E de repente, diante daquele dilema, e tendo que cuidar dos seus filhos, a moça, a mais velha, que estava terminando a faculdade, ainda não casada, e tendo a terceira filha, que tem síndrome de Down, e tendo seu filho ainda adolescente, ela pensou diante de todas aquelas vozes que ela ouviu, e resolveu arregaçar as mangas e assumir os negócios do seu marido. E ela depara-se com um desafio, porque este é um cenário, o cenário da agricultura, é um cenário de predominância masculina. E ela, então, enfrenta o preconceito, então, dos homens que trabalhavam para o seu marido, mas ela pede a confiança deles, eles estão receosos, e devagarinho eles vão confiando nela, e ela toma algumas iniciativas, empreende algumas ações, e avança nessa situação. Ela conta no seu artigo, no seu testemunho: perdi a conta de quantas vezes chorei de saudade dos meus filhos, mas eu tinha que buscar o pão de cada dia, diz ela. Passei momentos de solidão, sem ter com quem dividir dúvidas e angústias. Mas essa mulher, no estado do Paraná, que assumiu esses negócios, que teve que reorganizar a sua agenda, a sua vida, em 2015, 2016, 2018, ela foi reconhecida como uma mulher bem-sucedida e recebeu o título de Rainha da Soja. Rainha da Soja. São dois casos distintos que mostram que pessoas tiveram que reorganizar a vida. Reorganizar a vida quando tudo vai mal, quando as coisas não vão bem, é uma necessidade urgente. Quando as coisas chegam, quando os dramas aparecem, quando situações complexas mexem com a nossa rotina, com a nossa agenda cotidiana, bem estabelecida, bem firmada, bem dirigida, bem planejada, é preciso reorganizar a vida, e isso é uma necessidade urgente. Não fazê-lo é uma tolice, é um desperdício e pode culminar numa tragédia ainda mais aguda, além daquela que está sendo vivenciada. Agora, reorganizar a vida quando tudo vai bem ou aparentemente bem, aí é outra coisa, aí é outra situação, quase que, talvez, desnecessária. Porque se as coisas estão ajustadas, se as coisas estão bem, se as coisas estão bem alinhadas, estão funcionando perfeitamente, nós podemos pensar que não há necessidade de reorganizar coisa alguma, porque as coisas estão fluindo. As coisas estão acontecendo. As coisas estão frutificando e talvez, diante disso, a pessoa não vê a necessidade de reorganizar a vida. E aqui nós encontramos no homem de Deus, nesse relato bíblico, o patriarca Abrão, que até então era conhecido com o nome ou pelo nome de Abrão, teve que reorganizar a vida. Entenda uma coisa, o patriarca, ele materialmente ele estava muito bem. Ele estava com a situação financeira estabilizada, ele tinha bens, ele era um homem casado, ele tinha família, ele tinha terras. Ele era um homem que, dentro do prisma material, ele não precisava reorganizar a sua vida. Era uma situação que, aparentemente, ele estava, de certo modo, dentro do prisma material, confortável, com a vida seguindo o seu curso natural. Entretanto, Abraão escuta a voz de Deus e, ao ouvir a voz de Deus, ele terá que reorganizar a sua vida sobre outra perspectiva, sobre um outro olhar, sobre uma outra visão de mundo, de vida, de valores. E por quê? Porque a vida dele não estava bagunçada. A vida dele, sobre esse prisma da instabilidade, era completamente normal, era estável.
Era estável. Ele tinha bens. Se você notar o versículo de número 5 que nós lemos do capítulo 12, diz aí que ele levou todos os seus bens, ou todos os bens que haviam adquirido. Ele tem bens, ele tem terra, ele tem um endereço, ele tem família, ele tem convívio com as pessoas e com seus familiares. Mas ele recebe um checkmate de Deus, onde ele estava. E aqui nós vamos olhar 3 verdades que costuram o reorganizar da vida de Abraão sob a perspectiva do chamado de Deus. Nós vamos ver, em primeiro lugar, a ordem divina, que nós constatamos no versículo 1. Nós vamos ver esse reorganizar da vida sobre a promessa divina e sobre a fé obediente. É sobre essas 3 verdades que nós queremos conversar, sobre o reorganizar a vida sob a perspectiva do chamado de Deus. E aqui nós iniciamos o texto. Note que o versículo de número 1 começa dizendo: ora, disse o Senhor a Abrão. Uma verdade gloriosa nós temos aqui sobre a pessoa de Deus é que Deus é uma pessoa que se relaciona. Deus é uma pessoa que se comunica. Deus é uma pessoa que fala, e Ele fala graciosamente, Ele fala poderosamente, Ele fala de modo inteligível, Ele alcança o intelecto quando Ele fala, de modo que a pessoa não tem dúvida do que Ele está falando. E aqui Deus fala com este homem. Note, portanto, que reorganizar a vida sob a perspectiva do chamado tem algumas implicações interessantes dentro desse contexto que Deus assumiu a dianteira e falou com ele. Em primeiro lugar, a primeira implicação sob a perspectiva do chamado significa estar sob o comando de outro Senhor. Reorganizar a vida para Abraão sob o chamado de Deus, sob essa nova perspectiva, tinha a ver com o estar debaixo do comando de um outro Senhor. Por 75 anos, esse homem esteve debaixo do comando de outros senhores. De si mesmo, das suas próprias vontades, dos seus próprios projetos, das suas crenças pagãs que dirigiam as suas vidas e os seus passos e as suas convicções. Agora, entretanto, as coisas mudam, as coisas são alteradas porque o Senhor, que é Senhor absoluto, que é Senhor da história, está falando com este homem, está desafiando este homem, e mais do que isso, está dando uma ordem a este homem. Ele era regido por si mesmo e agora se vê debaixo da convocação de Deus, debaixo do chamado de Deus, da voz imperativa de Deus, da voz poderosa de Deus que se dirige a ele e o desafia para que ele tome algumas decisões. Em segundo lugar, reorganizar a vida sob a perspectiva do chamado significa significa ser dirigido por uma nova visão. O que está acontecendo aqui, o que nós percebemos aqui, é que doravante a vida de Abraão será dirigida por uma nova visão de mundo, uma nova visão de vida, uma nova visão com novos valores, com novas atitudes, com outros caminhos novos que tem como prisma ou que tem como instrumento direcionador a visão que é dada por Deus. Antes ele tinha a sua própria visão de mundo. Antes ele tinha a sua própria visão de vida, os seus próprios valores, forjados no paganismo, debaixo da idolatria, mas agora Deus desafia este homem, e ao desafiá-lo a reorganizar a sua vida, ele precisa entender que tem essa nova dimensão da existência. Isso é importante entender. Em terceiro lugar, reorganizar a vida sob a perspectiva do chamado significa estar sobre outro projeto de vida. Um projeto que agora não é seu de modo pessoal.
Porque quando nós estamos conduzindo a nossa vida alheios de Deus, distantes de Deus, sem um relacionamento com Deus, sem um compromisso com Deus, nós vamos tocando as coisas de acordo com projetos que elaboramos, que surgem a partir das inclinações do nosso coração. Mas agora, quando este homem tem que reorganizar a sua vida, o ponto de vista agora é outro, o projeto é outro. O chamado de Deus estabelece para ele que o plano não é dele, que o plano é de Deus, que o projeto é de outra pessoa. Isso nunca havia feito parte da vida de Abraão, embora tendo ele já 75 anos, ele nunca havia cogitado a possibilidade de estar sob o projeto de uma outra pessoa. Ele tinha a sua autonomia de vida, de execução das coisas, mas agora ele está diante de Deus, e Deus está falando com ele, e Deus está fornecendo para ele um projeto que envolve mais do que a vida pessoal ou conjugal de Abraão, mas que envolve o mundo, que envolve aqueles por meio de quem, ou aqueles que haveriam de ser abençoados a partir da semente que haveria de nascer de Abraão. Isso é importante entender isso. E nesse sentido, quando o projeto não é nosso, quando o projeto é de alguém que é maior do que nós, alguém que é mais importante do que nós, é preciso que se entenda que ao reorganizar a vida sob esse prisma, sob essa compreensão, é preciso entender, então, que não deve ter, ou pelo menos não deveria haver espaço para o egoísmo. O que eu faço é apenas responder à voz daquele que está chamando. E é isso que está acontecendo com Abraão. E nesse texto, então, em que nós vemos a ordem divina, que a vida precisa ser reorganizada a partir deste elemento tão importante, que destaca a autoridade de Deus, o poder de Deus, a voz poderosa de Deus, é preciso, então, que entendamos, meus queridos irmãos, que a ordem de Deus contempla uma ruptura e contempla uma missão. Vejam vocês que no versículo de número 1 do capítulo 12, a ordem contempla uma ruptura, que nós podemos ver em duas etapas, mas existe uma terceira que não está aqui, mas que se encontra no livro de Josué, capítulo 24, versículo 1 a 3. E quais sejam essas rupturas, esses rompimentos que é preciso que eles aconteçam? O primeiro é o rompimento com a religião pagã. Este homem, quando Deus o chamou, quando Deus o desafiou, ele era um idólatra. Ele estava chafurdado nas trevas da idolatria. Ele estava distante de Deus. E quando Deus chama, Deus exige que essa ruptura aconteça. Não dá para seguir a Deus e não dá para responder a Deus permanecendo na mesma vida de idolatria, sujeito aos ídolos que governavam a vida de Abraão até então. Deus o desafia a romper, então. A ordem de Deus é para que haja rompimento com a vida pecaminosa e a vida de idolatria. O segundo rompimento é o rompimento com a terra. Diz aí o texto: sai da tua terra. Sai da tua terra. Nesse contexto é preciso entender que a terra, a menção da terra aqui, não é apenas a menção de onde ele nasceu. É isso também. Mas é a menção também de um legado, fruto da conquista do seu pai naquele território, em Ur, onde ele estava. Então, é preciso romper. Deus está desafiando este homem. Deus está tocando em coisas que eram muito importantes para ele. A terceira coisa é o rompimento com a família. O texto é muito claro em dizer: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Então são esses três aspectos que a ordem divina contempla: ruptura, rompimento. É preciso romper com estes laços, com estes vínculos, com a religião pagã, com a terra onde ele nasceu, que por sua vez era direito dele, e também com os laços familiares. É Deus que está exigindo isso dele. É Deus que está falando de um modo imperativo para que ele
tome, para que ele assuma a decisão. Mas a ordem também de Deus contempla uma missão. Se por um lado é necessário romper, por outro lado, Deus fornece uma missão. Diz aí o texto, vai para a terra que te mostrarei. Vai para a terra que te mostrarei. Rompe com a religião, rompe com a terra, rompe com a família, rompa com os seus pais, e eu tenho uma missão para você. Algo novo, algo que você até então não conhecia, mas que doravante fará parte da sua agenda, fará parte das suas ações, fará parte do seu caminhar. Vai para a terra que eu te mostrarei, diz o Senhor nosso Deus. Quem sabe nesse tempo de quarentena, nesse tempo de isolamento social, quem sabe Deus não tem usado isso tudo, dentre outras coisas, muitas outras lições, mas quem sabe Deus não tem utilizado esse tempo para fazer com que você promovesse algumas rupturas. Talvez algumas coisas que você sabia que você tinha que romper. Quem sabe você estivesse de alguma forma vinculado, ou trabalhando, ou alimentando o seu coração com fragmentos de uma religião pagã, confiando em ídolos. E uma vez que você não tomou a decisão de romper, Deus trouxe essa situação e tem feito com que você talvez se mantenha distante dos ídolos que estavam dominando você, que estavam subjugando você. Ou quem sabe essa situação não veio para fazer com que você rompesse com determinados relacionamentos que lhe eram prejudiciais, que estavam enredando o seu coração, que estavam capturando a sua mente emocionalmente, deixando você num território de risco, de perigo, e você, mesmo sabendo dos riscos que existiam, não tomava a decisão de romper, e Deus então trouxe essa situação para que você ficasse na sua casa, recluso, tivesse tempo para pensar e forças para romper definitivamente. Talvez algum tipo de relacionamento sutil, emocional, imaginário, que estava capturando o seu coração, que estava deixando você, de certo modo, anestesiado, confortável, e começando a gostar daquilo, e essa situação veio e fez com que você se distanciasse de certas pessoas. É Deus fazendo com que você ganhe força para romper definitivamente. Uma vez que você não o fez voluntariamente, Deus traz tudo isso para você reorganizar a sua vida sob a perspectiva do chamado de Deus, da ordem de Deus. Então está na hora de você colocar a sua vida em ordem, analisar o chamado de Deus, de quando se deu, de quando se iniciou, e talvez, em alguma medida, você se perdeu e deixou de considerar essas coisas. E Deus, então, nos chama nesse tempo para reorganizar a vida. Pense nisso, avalie. Não murmure, porque nisso tudo Deus está operando de uma maneira toda especial. Reorganize, portanto, a sua vida sob a perspectiva do chamado, considerando o item, o elemento da ordem divina. E a segunda verdade que nós destacamos, portanto, aqui, é a promessa divina. Vejam que final do versículo de número 1, 2 e 3, diz assim: vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É interessante nós observarmos esse texto, essas promessas que são importantes para a expansão do plano da redenção de Deus, é que o Senhor Deus não fornece para Abrão explicações, razões, motivos, mas Deus lhe concede ou lhe fornece
promessas. Promessas que vão robustecer as suas iniciativas. Promessas que vão acalentar o seu coração para que ele tenha condição de, com base naquilo que ele pensava ter, com base naqueles vínculos e laços que ele tinha, ele possa então romper, motivado por essas promessas de Deus. E aqui então, nós precisamos notar o seguinte: as promessas, eu quero elencar aqui com você, pelo menos 5 promessas que nós encontramos nesse texto, que servirão de bases, de fundamento para que este homem então tome iniciativas de uma fé e obediência, que é o nosso terceiro elemento que costura esse reorganizar da vida sob a perspectiva do chamado de Deus. Veja no versículo 1, a primeira promessa é sobre uma direção segura. Diz aí o texto: vai para a terra que te mostrarei. Quando Deus chama, quando Deus dá uma missão, conquanto momentaneamente, circunstancialmente, talvez as coisas não estejam tão claras, mas Deus assegura que Ele vai mostrar, que não vai faltar a direção, que a pessoa não ficará confusa, que a pessoa não ficará perdida no mundo sem saber para onde ir. À medida que ela prossegue, à medida que ela sai do lugar onde ela precisa sair, Deus fala: eu vou te mostrar qual é o lugar. Eu vou te mostrar qual é a terra que você vai habitar, Abraão. Você precisa sair dessa terra, você precisa deixar a sua família, mas eu te mostrarei a terra. Você está em missão, e a missão é minha. E a missão não é confusa, a missão não é obscura, a missão tem clareza, tem objetividade, tem endereço, tem lugar certo, tem rumo seguro. Abraão, olhe para a direção que eu estou te dando, Abraão. Eu te mostrarei. Os seus olhos ainda não conseguem ver, os seus olhos estão obscuros, mas no momento preciso, eu te mostrarei a terra. A você cabe obedecer e realizar a missão. Vai para a terra que te mostrarei. A primeira promessa, então, é a promessa que fala sobre direção segura. A segunda promessa fala sobre a criação de uma grande nação. Diz o texto aí: de ti farei uma grande nação. Isso é bonito, é maravilhoso, porque isso tem a ver com o plano redentivo de Deus. Que assim como o mundo estava perdido, alienado de Deus, Deus está formando para si um povo. E o faz a partir de um casal. E o faz a partir de um homem que tinha 75 anos, cuja mulher era estéril, mas Deus disse que iria fazer dele uma grande nação. Isso é maravilhoso. Deus está dando uma promessa graciosa a este homem para animar o seu coração. A terceira promessa é sobre a reputação. Diz aí o texto: te engrandecerei o nome. Você sabe que o nome Abrão é pai exaltado. É o nome que ele recebeu do pai dele. Mas Deus está falando que esse negócio de reputação, que esse negócio de nome, que esse negócio de reconhecimento, é Ele que dá, é Ele que concede. Mesmo quando as pessoas não reconhecem, Deus coloca as pessoas para assumir determinados postos dentro do plano da redenção. E Abraão, portanto, está recebendo de Deus a promessa: eu engrandecerei o teu nome. É Deus quem exalta, é Deus quem coloca as pessoas no topo. E Deus está oferecendo para este homem, fornecendo para este homem uma promessa maravilhosa. Em quarto lugar, a promessa sobre a proteção. O Senhor diz aí, na palavra dele: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus está assegurando a Abraão que ele vai guardá-lo, mesmo diante de pessoas que hão de atacá-lo, de se opor a ele. Deus está falando: eu te abençoarei, Abraão. Mesmo quando as pessoas intentarem amaldiçoarem a você, eu asseguro a bênção. A bênção sobre a sua vida tem como fonte eu mesmo, diz o Senhor. Vou te abençoar, e se alguma pessoa intentar contra você,
proferindo alguma coisa de maldição, eu amaldiçoarei essas pessoas. Isso tem a ver com Deus, com o cuidado de Deus. Em quinto lugar, a promessa sobre a extensão da bênção. Quando então diz o texto, no final do versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E esta é uma passagem maravilhosa que mostra a extensão da promessa a Abraão, que foge e que vai além daqueles que haveriam de nascer biologicamente de Abraão. É algo que tem caráter mais universal, e é Paulo, o apóstolo Paulo, que interpreta essa passagem à luz da sua carta aos Gálatas, falando da bênção de Deus em Abraão para todos os povos. Na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 6, diz assim: é o caso de Abraão que creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Paulo vai dizer que essa expressão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Paulo vai dizer que isso é um pré-anúncio do Evangelho. E se é o pré-anúncio ao Evangelho e é pré-anúncio ao Evangelho, isso aponta para Cristo Jesus o Senhor. Porque diz o texto em Gálatas capítulo 3, versículo 8, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. E o versículo de número 16 diz assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como que no plural. Como se falando de muitos, porém, como de um só. E ao teu descendente, diz o texto, que é Cristo. Que é Cristo. Então nós vemos essa promessa maravilhosa deste homem que tem que reorganizar a sua vida sob a perspectiva do chamado de Deus, que recebe promessas de Deus. Do Deus que dá uma ordem imperativa que não é opcional. Mas também do Deus que faz promessa. Compreender o que nós estamos aqui olhando, irmãos, é fundamental, porque o ponto fundamental aqui, que versa sobre a promessa, é importantíssimo nessa verdade bíblica da redenção, porque a promessa é o fundamento da fé. A promessa é a base da fé que levará este homem a obedecer à ordem de Deus. Porque o patriarca, ele haveria de lidar com várias situações embaraçosas, e nesse sentido, as promessas bem alojadas, bem organizadas, acolhidas no coração seriam fundamentais, porque a fé dele seria testada ao longo do tempo, na sua jornada. Por exemplo, a fé dele seria testada por causa da esterilidade da sua esposa, ela era estéril. A sua fé seria testada porque a terra que Deus havia prometido a ele, que Deus mostra para ele, habitava um povo inimigo, os cananeus habitavam ali, diz o texto. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. São embates, são obstáculos que este homem vai vivenciar, que vão testar a sua fé. Ele precisava da promessa bem firmada, ocupando o seu coração. O tempo, a demora do tempo de Deus conceder um descendente, isso gera crise. Ele precisava da promessa que ao longo foi sendo ratificada pelo Senhor nosso Deus. As ameaças contra a vida, tanto pela fome, como pelas ameaças que ele percebia em razão dos inimigos. Esse homem precisava da promessa de Deus em seu coração. Porque a promessa, irmãos, a promessa alimenta a esperança. A promessa é um desafio a olhar para cima, para além daquilo que se percebe. A promessa de Deus é um convite a deixar o que se pensa ter para receber o que ainda não se vê. E este homem, então, está recebendo promessas de Deus, e que eram fundamentais. Deixar uma terra visível para receber uma terra que ainda era invisível, era algo que precisava, enquanto promessa, ocupar o coração de Abraão, que só podia ser contemplada
pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé. Note, portanto, que é fundamental compreender isso. E aí nós chegamos no terceiro elemento que costura esse reorganizar da vida. Nós já vimos que a vida de Abraão é reorganizada sob a perspectiva do chamado, considerando o primeiro elemento a ordem divina, considerando o segundo elemento a promessa divina e em segundo lugar, ou em terceiro lugar, uma fé obediente. Uma fé obediente. Isso é importante, isso é fundamental para a gente compreender os desdobramentos para uma vida reorganizada sob a perspectiva do chamado de Deus. Uma fé obediente. Irmãos, vínculos que estão firmados no relacionamento familiar. Vínculos que estão firmados nos bens, no patrimônio que conquistamos, que ocupa espaço no nosso coração. Vínculos que estão firmados, bem amarrados na religiosidade ou nas convicções religiosas, demonstram que essas coisas são extensas e difíceis de serem rompidas. E elas só serão rompidas quando se entende a ordem divina, que não é opcional, quando se entende que aquele que está falando conosco é o Senhor da vida, é o Senhor da existência, é o Senhor da história. O patriarca teve que romper com todas essas coisas. Deus exigiu que ele rompesse, que ele promovesse rupturas. E é o escritor aos Hebreus quem nos dá clareza dessa demonstração de fé obediente. Diz o escritor aos Hebreus, quando ele fala dos heróis da fé, que estão catalogados no capítulo 11, ele vai dizer, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia, porque aguardava a cidade que tem como fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Preste atenção nisso. O patriarca teria que romper com o paganismo, teria que romper com a sua terra natal, teria que romper com a sua família. Ele teria que deixar tudo isso. E quando tudo isso estava, quando a sua vida toda estava certinha, organizada no contexto onde ele estava, com seus ganhos, com as suas conquistas, Deus o desafia. Deus fala com ele. E a fé, então, ela recebe, além dela ser gerada no coração, por aquilo que Deus está falando, a fé recebe ou ela está sob o comando da voz de Deus. A fé obediente, ela tanto se apoia na promessa que Deus faz, como ela está sob o comando da voz divina. Ela não é cega, ela não é alienada das circunstâncias, mas ela procura a ser diligente ou levar o indivíduo a ser diligente para obedecer o que Deus está falando. A fé que obedece, ela recebe predisposição para renunciar tudo por amor de Cristo. Só quem teve a graça de receber a fé salvadora gerada pela pregação do Evangelho, quando a voz de Deus alcança os ouvidos e toca o coração, recebe predisposição para renunciar tudo por amor a Cristo e por causa daquilo que é de Cristo. O chamado de Deus para reorganizar a nossa vida vem acompanhado, portanto, de uma ordem que desafia nossas emoções, que desafia o nosso intelecto, que desafia a nossa vontade e que nos leva a sair de onde estamos para agir em razão ou como exercício da fé que procura obedecer à voz de Deus. A fé de Abraão não conhecia, ou Abraão não conhecia o lugar, a terra. Todavia, ele sabia que o lugar existia. Ele sabia que a voz de Deus é verdadeira.
Ele sabia que a voz de Deus é confiável, e porque ele sabia da procedência da voz de Deus, que o alcançou onde ele estava e o chamou de onde ele estava, ele então deveria obedecer a Deus. Ele não conhecia a terra, mas ele sabia quem é que estava guiando os seus passos, quem estava segurando nas suas mãos para levá-lo a bom termo e conseguir êxito nessa caminhada, nessa missão. Sua fé era uma fé, portanto, obediente. Era uma fé obediente. E eu pergunto a você, nessa noite, esse reorganizar a vida, sob a perspectiva do chamado de Deus, nos chama para avaliar essas nossas ações, esse nosso viver, de como que nós estávamos vivendo. Talvez, dentro desse prisma da promessa de Deus, quem sabe alguns de nós havia deixado de caminhar com base na promessa. Talvez nós havíamos esquecido que esse mundo criado por Deus, que esse mundo onde Deus nos chama para servi-lo, Ele nos dá uma promessa e nós havíamos esquecido disso e começamos a descansar não na promessa, mas nas conquistas, não nas promessas, mas nas coisas circunstanciais, não nas promessas, mas naquilo que nós fomos angariando como bens e começamos a pensar que essas coisas é que nos dão segurança e a situação chegou com a pandemia do coronavírus e Deus agora nos chama a reorganizar a nossa vida, considerando a promessa. Deus nos chama a reorganizar a nossa vida, considerando a fé que deixa tudo por amor a Cristo, a fé que tem um exercício dinâmico e vital, que revela a obediência daqueles que foram chamados por Deus. E isso é importante, você avaliar se a sua vida de fé estava sendo marcada pelo exercício da fé na promessa de Deus, o exercício obediente, ou era apenas um conceito teológico doutrinário. Esse momento Deus coloca em xeque e testa a sua fé. Chama você a reorganizar tudo para que o exercício da fé não tenha resquícios de paganismo, mas seja uma fé pura, forjada, provada pelo fogo, em que você será diligente em obedecer. Diz o texto aí que no versículo 4, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Sem mais e sem menos, como Deus falou com ele, e uma vez agora que ele recebe disposição para crer, ou é habilitado a crer, ele obedece à voz de Deus e faz como Deus mandou fazer. Sua fé era uma fé obediente. Era uma fé obediente. E eu caminho aqui para concluir. Em primeiro lugar, eu queria que você considerasse uma coisa nesse reorganizar a vida sob a perspectiva do chamado. Como Abraão teve que reorganizar a sua vida. Ele que tinha a sua vida, ele que tinha as suas coisas, ele que tocava os seus projetos e de repente é chamado por Deus. Em primeiro lugar, existe a dura possibilidade de que durante o caminho aconteça algum tipo de desvio na caminhada. Nós organizamos e precisamos reorganizar a nossa vida sob a perspectiva do chamado. Mas à medida que a gente caminha, algumas coisas começam a conspirar. E de repente a gente precisa parar e analisar quando parece que o projeto vai fracassar. Por que isso é importante analisar isso e não desconsiderar isso dentro do prisma do reorganizar a vida? Por causa da oposição que surge. Abraão enfrentou oposição por causa da mentira que surge. Abraão conta mentira por ter medo de morrer, por conta da beleza da sua mulher.
Abraão teve dúvida por conta do tempo demorado. Daí é preciso novamente que a vida seja reorganizada novamente, outra vez, não sobre uma nova perspectiva, mas sobre a antiga perspectiva do chamado de Deus. É preciso voltar às bases, é preciso reconsiderar a ordem de Deus, é preciso reconsiderar a promessa de Deus e exercitar a fé na promessa e na voz de Deus. Nós precisamos parar para pensar e reorganizar nessa noite, reorganizar nesses dias a nossa vida. Em segundo lugar, reorganizar a vida passa pelo chamado de Deus. O chamado de Deus que nos chama a romper com situações, com aquilo que é pecaminoso, com aquilo que não traz glória para o nome de Deus. Deus nos chama novamente para reorganizar a nossa vida sob a perspectiva da missão que Ele nos deu, que Ele nos chamou a realizar. Deus nos chama para que sejamos uma bênção para as pessoas. Deus falou com Abraão: sê tu uma bênção, Abraão. Nós não fomos chamados, irmãos, para nos escondermos, para ficarmos escondidos debaixo das sombras, da escuridade. Deus nos chamou para sermos bênçãos na sociedade. Se a igreja deixa de cumprir o seu papel, se a igreja acaba se eximindo daquilo que ela foi chamada para fazer, ela perde a sua relevância do ponto de vista da sua atuação enquanto agência do reino de Deus. É preciso olhar para esse aspecto em que Deus chama para romper e que Deus chama para realizar alguma coisa na sociedade e sendo uma bênção na sociedade. Deixa eu te dizer uma coisa que eu ouvi durante esse tempo. Alguém disse o seguinte, que depois dessa pandemia, se a igreja não desempenhar o seu papel, talvez a sociedade chegue à conclusão de dizer o seguinte: para que igreja? Para que isso serve? Para que essa nomenclatura de cristão? Onde eles estavam? O que eles fizeram? Quais foram as atuações dele? Meus irmãos, nós somos chamados para sermos bênçãos de Deus. Deus nos chama para o exercício de uma fé constante e obediente. Deus nos chama para para romper com a visão da cidade terrena, para colocar os nossos olhos na cidade celestial. Na cidade terrena é onde chegam as pandemias, é onde as epidemias chegam, é onde as situações desconfortáveis aparecem e vão graçando toda a sociedade, trazendo medo, insegurança e angústia. Deus nos chama para colocar os nossos olhos na cidade celestial, cujo edificador e o sustentador é o próprio Deus. Cumpramos a nossa missão aqui, sem tirar os nossos olhos da cidade celestial. Ali reinará para todo sempre a justiça, o amor, a paz, a plenitude de todas as virtudes que almejamos ter nessa vida, lá serão encontradas plenamente, abundantemente. Reorganize a sua vida sob a perspectiva do chamado. O que você estava fazendo com a sua vida antes da pandemia? Como é que você estava vivendo? Quais eram as suas aspirações? O que você está fazendo durante o tempo da pandemia, estando na sua casa, cumprindo com algumas das suas atividades profissionais? O que você está fazendo hoje? O que você vai fazer depois da pandemia? Reorganize urgentemente a sua vida, sob a perspectiva do chamado. Pare, analise e volte a viver de acordo com como Deus o chamou, de acordo com como Deus quer que você viva. E então, nós seremos uma bênção para o nosso povo, para a nossa casa, na nossa geração, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você e orar pela sua família nesse momento. Convido você a fechar os olhos e a fazer essa oração comigo nesse momento. Deus bendito, muitas coisas aconteceram nesses últimos dias. Muitas coisas mexeram com as nossas atividades e desconstruíram as nossas agendas e os nossos compromissos ficaram
comprometidos tiveram que ser adiados e muitos desfeitos. Entretanto, esse tempo que não é nada confortável é o tempo que o Senhor nos dá para reorganizarmos a nossa vida sob a perspectiva do chamado. Sob a perspectiva do chamado, nós temos um projeto glorioso, nós temos uma visão maravilhosa do reino, nós temos uma missão para ser desempenhada. Sob essa perspectiva, nós recebemos uma promessa, ou promessas gloriosas. Nós recebemos a bênção de que o nosso coração tenha fé, fé para ser exercitada com obediência. Que, portanto, ó Deus, a igreja possa acolher e desempenhar o seu papel, e cumprindo a sua missão, e fazendo aquilo que te apraz. Abençoe a família da fé, abençoe a família IPG2, abençoe o povo do Senhor nessa pátria. Sê conosco e mantenha e levante sobre nós o teu rosto e nos dê a tua paz, em o nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Deus Espírito Santo sejam sobre todos nós, igreja de Deus, espalhada por toda a terra, agora e sempre, sempre. Amém, amém. Deus o abençoe. Que Deus te dê uma semana feliz e abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém.